Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos irmãos que estão em Roma, capítulo 9, versículo 12 e versículo de número 13. A carta de Paulo aos irmãos que estão em Roma, capítulo 9, versículo 12 e 13. Porque a carta não é aos romanos, né, irmão? A carta é à igreja que está em Roma. Se você encontrar, acompanhe comigo a leitura simples e objetiva. Diz assim: foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Vocês podem repetir comigo ao tom de 3 esses dois versículos, principalmente os homens. Vamos lá, ao tom de 3. 1, 2, 3. Tome seu assento, por favor. Um prazer mais uma vez estar com os irmãos, para juntos podermos cultuar a Deus nesta vista aqui, neste dia. É o congresso dos homens da igreja. Deus abençoe a cada um dos irmãos que por suas vezes se esforçaram para que esse evento acontecesse. Se você já prestou atenção em alguma coisa que eu já disse aqui, redobre a atenção, senão você não vai entender o que eu vou pregar nessa noite. Capítulo 9, que Paulo escreve a carta aos irmãos que estão em Roma, ele vai falar de presciência, vai falar sobre eleição. E eu não vim tratar sobre eleição, eu usei o texto como base. Só para você ter ideia, a importância de Jacó e Esaú na história de todo o povo de Deus. Até Paulo faz menção sobre esses homens. É óbvio que Paulo está falando sobre a eleição divina. Alguém que há de entender que Deus elegeu a Jacó. Não foi isso. Só para você ter uma base. Quando Deus olha para Jacó, Deus, quando diz assim, eu amei a Jacó, ou escolhi a Jacó e aborreci a Esaú. Eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Não é que Deus escolheu ou fez uma eleição específica, singular. Não. Aqui é pluralizada. Deus está vendo Jacó, e Paulo escrevendo entendeu isso, que Deus viu um homem especificamente, mas não elegeu a figura do homem. Deus já viu o futuro do homem. Ou seja, Deus está olhando Jacó, mas já está vendo Israel. Ou seja, Deus elegeu Israel, não Jacó. Porque não existe eleição única, específica. Toda eleição divina é coletiva. Deus não escolhe um homem. Vocês estão enganados. Em relação à salvação, à eleição, não existe um homem escolhido. Existe coletividade. Existe uma pluralização da escolha de Deus. Deus não elegeu um homem da igreja. Ele elegeu a igreja. E a igreja não é feita de um membro. A igreja é feita de vários membros. Assim, por isso é chamado de corpo. Quando Deus olha para Jacó, ele já vê o nascimento de Israel. Por isso amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Mas dentro desse contexto, para entender essas coisas, Deus se revela a Rebeca ainda no livro do Gênesis e diz assim, mulher, dentro do teu ventre há duas nações, o maior vai servir o menor. Deus fala sobre uma revelação muito produtiva aqui dentro do contexto, porque você precisa entender que essa mulher mal sabia que estava grávida. E Deus se revela para ela dizendo, você está grávida. E a gravidez dessa mulher é inusitada, porque você precisa entender que Deus está dizendo, você está grávida, e dentro do teu ventre há duas nações, duas pessoas diferentes. Terceira revelação, eles serão grandes, não serão pequenos. Um não vai ser menor do que o outro, não. Eles serão grandes, por isso ele usa a expressão duas nações. Outra coisa que eu acho impressionante em Deus, que com poucas palavras, Deus dá a quarta revelação. Eles serão gêmeos. E eles serão gêmeos bivitelinos, gêmeos diferentes.
Outra coisa que eu acho interessante, e essa ela não vai poder contar para ninguém, é Deus dizendo assim: eles serão gêmeos, mas o maior vai ter que servir o menor. O maior vai ter que servir o menor. Foge do contexto da realidade que essa mulher vive. A cultura dela é um menor que serve o maior. Mas aqui Deus diz: o maior vai ter que servir o menor. Deus está falando isso porque Ele quer? Não. Você tem que entender que há coisas que Deus fala na Bíblia porque Ele quer que seja assim. E isso será imutável. Ninguém vai mudar. Agora, há coisas que Deus diz porque Ele sabe que vai ser assim. E quando Deus sabe, Ele não está falando aquilo que Ele quer. Como que Deus sabe? Porque Deus não é temporal, Deus é atemporal. Deus não está dentro do tempo, Deus está fora do tempo. Deus não é dominado pelo tempo, é Deus que domina o tempo. Porque Deus está falando com Rebeca coisas no presente, como se fosse o passado, que só vão acontecer no futuro. Vou repetir isso aqui. Deus está falando coisas para ela no presente, parecendo o passado, que só vão acontecer no futuro. Como? Você tem que entender o seguinte: o meu Deus não é formado ou criado ou sustentado pelo tempo, mas sim o tempo é sustentado por Deus, porque toda a base da criação é o tempo. A prova disso é que Deus, antes que houvesse dia, Ele diz: eu sou. E tempo e dia aqui não é em relação a tempo, luz do dia ou noite das trevas. Não. Tempo aqui, quando ele diz antes que houvesse dia, a expressão do texto quer dizer antes que houvesse tempo, eu sou. Antes que houvesse horas, eu sou. Antes que houvesse passado, presente e futuro, eu sou. Porque o tempo não determina o que Deus vai fazer ou deixa de fazer. O tempo não determina o que Deus é ou deixa de ser. Essa expressão é até chula para usar para Deus. Mas na sua vida é mais ou menos assim o verbo. Ontem você era, hoje você é, amanhã será não. Você não domina o futuro. Amanhã não te pertence. Então amanhã você pode ser e não será. Quando você diz eu sou amanhã, você já está determinando o que vai acontecer. Só que você não domina o futuro. Agora com Deus é diferente. Ontem eu sou. Hoje eu sou. E amanhã eu sou. É diferente. Deus em qualquer período do tempo se apresenta no singular. Só que se eu dizer para você que quando Deus se revela para Moisés, dizendo assim: Moisés, vá diante do meu povo no Egito e diga para Faraó que o eu sou lhe enviou a voz. Eles vão lhe questionar, e você só vai dizer que o eu sou lhe enviou a voz. Aqui na realidade, Deus não está dizendo eu sou no singular, ou no pretérito presente. É óbvio que Deus é o único que pode se apresentar em qualquer relação do tempo, seja passado, presente ou futuro, como no singular, eu sou. Mas, aqui quando Deus se revela para Moisés, a tradução precisa do hebraico no Antigo Testamento em relação a Gênesis, ele está dizendo, ou Êxodo, perdão, ele está dizendo: diga para eles que eu serei o que serei, e não eu sou o que sou. Porque Deus nunca vai se revelar para um homem no presente para relembrar o seu passado. Todas as vezes que Deus se revelar para um homem no presente, Ele vai vir falar do seu futuro. Porque Deus não faz nada ou deixa de fazer na vida do homem porque conhece o seu passado ou porque está vendo o seu presente. Tudo que Deus faz ou deixa de fazer é porque Deus sabe o seu futuro. Vou repetir isso aqui para ver se você entende. Irmãos, que grave no seu coração: Deus não faz nada ou deixa de fazer por causa do teu passado. Tudo que Deus faz ou deixa de fazer é porque Ele te conhece no seu futuro. Deus já sabe quem você vai ser. Então, para você entender numa palavra humana, é como se Deus dissesse assim: eu sei se você vai melhorar ou vai piorar, então eu faço ou deixo de fazer. Porque com Deus não há uma história que Ele não conheça. Não há um futuro que não esteja debaixo dos seus olhos ou na palma das suas mãos. Não adianta ninguém tentar enganar a Deus. Deus te conhece além da sua capacidade. Deus te conhece além do tempo. E uma das coisas que eu acho impressionante é que quando Deus diz eu serei o que serei, Deus já está antecipando o que Moisés pode indagar e até o que o povo vai questionar no deserto. O que Deus está falando? Eu serei o que serei.
eu sei que eles vão precisar de água, e no deserto tem água, mas Deus já está dizendo, eu serei a água que vai brotar da rocha. Mas Senhor, lá não tem comida, fica tranquilo, eu serei o maná que vai cair dos céus. Você ainda não compreendeu? Então, para melhorar para você, você está preocupado com o teu futuro à toa. Se você obedecer a Deus, tudo que você precisar amanhã, Deus mandaria dizer, eu serei. Eu serei. O que você precisa, eu serei. Eu acho impressionante. Deus domina tanto tempo que ele se revela para Jeremias no capítulo 1 do livro do profeta e diz assim, rapaz, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Primeiro que Deus se revela a ele dizendo assim, tu és meu profeta, e onde eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você dizer, você vai falar. Aí Jeremias, ao questionar a Deus, por que Deus lhe chama para ser profeta, Deus diz assim, não vem me dizer o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, porque antes, passado, que te formasse no ventre da tua mãe, presente, eu já te conhecia, futuro. Não, pastor, já é uma palavra predominante do presente, já. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa, primeiro que o nome de Deus nem é já, mas eu não vou te explicar isso hoje porque não dá tempo. Escute que eu vou lhe informar. Não há, queridos, o já em relação ao presente. Já aqui, dentro daquilo que Deus está falando, está predominantemente no futuro. Por quê? Porque Deus não está no passado. Deus não habita no presente, Deus já está no seu futuro. Tanto é que Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz assim, eis que a igreja já está assentada diante do Cordeiro. Não, a igreja está aqui, mas para Deus a igreja já foi arrebatada, não vai ser arrebatada. É totalmente diferente. Uma das coisas que eu acho impressionante é que quando ele diz já te conhecia, pastor, então quer dizer que existe uma pré-existência humana, porque Deus está dizendo, antes que te formasse eu já te conhecia. Quem falou para você que quando ele diz antes que te formasse eu já te conhecia, em detrimento do passado? Não é isso, porque para conhecer alguém, precisa conhecer a sua história, e história está no passado, só que não é essa a revelação do texto. Primeiro que não existe alma sem existir corpo, senão até Allan Kardec estaria certo em relação à mesa branca e o espiritismo. Só existe alma se houver corpo. Todo mundo pensa que Deus desceu na terra, pegou a mão no barro, formou o homem com a mão. Isso é só para haver um entendimento, e é o que o escritor do livro do Gênesis consegue compreender para nos escrever. Mas na realidade, para melhorar a história e para haver também compreensão, é como se Deus pegasse o pó da terra assim, ó, e ele fizesse assim, ó, e quando ele assoprou, o homem já foi sendo formado, e quando acabou de formar, ele já levantou com alma, mas primeiro houve corpo, para depois haver alma. Deu para entender? Tanto é que o texto, de forma cronológica, diz assim, e soprou. A palavra soprar aqui tem a expressão de ruach, e não pneuma. E ruach quer dizer sopro de fôlego de vida. Deus colocou a alma no homem. Deixa eu lhe informar outra coisa aqui. Olha como Deus domina o tempo acima de todas as coisas. Quando a Bíblia diz assim, façamos um homem. Aqui é uma tradução, façamos o Adão. Mas na realidade não é Adão. Aqui na tradução do hebraico é façamos o Adam. Adam com M no final, não com A, ó tio. Então escuta, Adam. E Adam não quer dizer homem. Adam quer dizer humanos ou humanidade. Está no singular ou está no plural? No plural. Então quando Deus forma o Adam, ele não está fazendo homem só. Deus já está vendo a humanidade inteira no futuro. Vou repetir para você, Deus domina ou não domina o tempo? Acima de qualquer coisa, Deus já te viu sentado aqui na Betel no ano de 2019, no dia 19 de agosto de 2019. Então eu vou repetir para você, Deus não viu um homem só, Deus viu a humanidade por completo. Escute mais do que eu vou lhe informar. Quando Deus diz para Jeremias assim, antes que te formasse, então não é presente, nem passado, é futuro. O que Deus está dizendo? Antes que te formasse, eu já te conhecia. É mais ou menos assim, rapazinho, não vem me dizer o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, não. Porque até o teu futuro, para mim já é passado. Até o teu futuro, para mim já acabou. Deus domina tanto tempo e é tão maravilhoso pensar nisso, que ele vai dizer a Josué assim, Josué,
hoje mesmo entreguei todos os teus inimigos nas tuas mãos. Se não me falha a memória, o livro do general Josué, capítulo de número 11. Diz a Bíblia que quando ele recebe essa revelação, vem um homem da cidade de Gilgal, ou do vale de Gibeon, até a cidade de Gilgal. Chegando em Gilgal, diz a Bíblia que Josué, recebendo o mensageiro, entende que a revelação posterior foi dada por Deus, anterior foi dada por Deus. Então, posteriormente, ele ajunta uma milícia da cidade de 1000 homens, porque em Gilgal ficava estabelecido o quartel-general de Israel. Desceu com 1000 homens a peleja, e Josué já tinha certeza que ia vencer, porque anteriormente Deus havia lhe dado: eu entreguei todos os teus inimigos nas tuas mãos. Quando Josué desce para a batalha, para enfrentar no vale do Gibeon, os homens, não há um soldado que pare diante de pé de Josué. Só que Deus fez uma promessa cabal, dizendo: eu vou te dar vitória hoje. E hoje, para um judeu, tem que acontecer das 6 horas da manhã até as 18 horas da noite. Se der 18 horas e não acontecer, é porque tem alguma coisa errada. E Josué começa a matar os soldados. E no meio da batalha, diz a Bíblia que, quando ele vê que pode até vencer, ele percebe que o sol está se pondo, a lua está nascendo. Josué manda parar, ele diz assim: parem tudo agora. Mas Josué, nós estamos vencendo a batalha. Alguém diz assim, mas Josué olha e diz assim: mas Deus disse que a vitória era hoje, não era amanhã. E se o sol está se pondo e a lua está nascendo, já é outro dia. E se é outro dia, tem alguma coisa errada. Josué então, em cima do cavalo, estende o braço e diz assim: detenha-se sol no vale do Gibeon, e a lua no vale de Aijalon. Diz a Bíblia que o sol parou na mesma hora. Pastor, então quer dizer que o sol parou? Você pode pensar assim, mas o sol não parou. O sol continuou no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Por quê? O que determina as horas na terra não é movimento do sol, é o movimento da terra. A terra girando em torno dela mesma chama-se translação. Em 360 graus, 24 horas. A terra girando em torno do sol se chama rotação. 360 graus, 365 dias. Então, peraí, Josué orou errado. Ele disse para o sol parar. E eu vivi a vida toda ouvindo que se eu não sei orar, Deus pode não fazer. E te enganaram. Isso é doutrina mentirosa. Porque Paulo vai dizer assim: vós não sabeis como deveis orar. Mas não sabeis vós que o Espírito de Deus intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Para melhorar para você, Josué pode até não saber orar, mas o meu Deus sabe como tem que trabalhar. Você pode até não saber pedir, mas o meu Deus sabe como tem que agir. Pastor, então quer dizer que Deus não parou o sol? Deus parou a terra? Foi, Deus parou a terra. Como assim, pastor? Deus parou a terra. Por que Deus parou a terra? Porque o que determina as horas na terra é o movimento da terra. Só isso, pastor? Não. Você tem que entender que se Deus só para a terra, ia haver um cataclisma no sistema solar, em todo o universo. Porque, para quem não sabe, a terra está constituída no sistema solar. E no sistema solar existem 8 planetas. Dentro desses 8 planetas, cada um estão constituído em uma atmosfera. Dentro de cada atmosfera, eles estão em uma posição horizontal e em uma posição vertical diferente. Por quê? Porque a Terra é o único planeta que tem atmosfera. E ele é o único que exerce influência magnética sobre qualquer outro objeto do sistema solar. Então Deus colocou propositalmente cada planeta em uma posição horizontal e em uma posição diferente vertical. Só que então Deus teve que parar todos os planetas, de Mercúrio, ao planeta mais quente, a Plutão, planeta mais frio. Pastor, então Deus parou 8 planetas? Não, Deus parou cada tipo de planeta, mas também você tem que lembrar que tem planetas que têm vários satélites naturais. Por exemplo, a Lua na Terra é o único satélite natural, mas Saturno tem 5 luas. Então Deus parou todos os planetas e todas as luas de uma vez só. Pastor, só isso? Não. Você esqueceu que existem asteroides dentro de cada
cada lugar no sistema solar, ou dentro de cada órbita de cada planeta, Deus parou todos os planetas, todos os satélites naturais e todos os asteroides. Somente isso. Você esqueceu que no sistema solar existem bilhões de estrelas. Deus teve que chamar estrela por estrela no seu nome e mandar que elas parassem de se movimentar para não colidir com os planetas e com nenhum asteroide, para não haver nada errado. Pastor, então o senhor quer dizer que Deus parou todo o sistema solar? Não, Deus parou todo o universo, porque você esqueceu que no universo existem cometas que independem o seu movimento de qualquer um sistema que existe nele. Então Deus olhou para todo o universo e disse assim: cometas, parem onde vocês estiverem, porque eu vou parar todo o sistema solar aqui agora. Só isso, pastor? Não, Deus parou todo o universo. E de que forma foi isso? Você não sabe como é que foi? Primeiro você precisa entender que Deus é grande, e sendo Ele grande, você pode tentar comensurar o tamanho dele, mas Deus não tem tamanho limitado, porque a ciência vai dizer que o universo não tem começo e não tem fim, porque ele foi transformado através de um Big Bang, uma explosão, e ele continua explodindo e construindo outros universos. Mas o meu Deus conhece o tamanho da sua criação. Há mais de 2000 anos ele vem dizendo: quando eu quero saber onde o universo começa e onde ele termina, eu estendo um braço só e eu sei a medida dele. O meu Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que lá na tua casa, para você saber a quantidade de água que você consome em metro cúbico, precisa ter uma máquina chamada hidrômetro. Mas o meu Deus é tão grande que ele sabe toda a medida de água que tem na terra. Com uma concha só das mãos, ele pega o Oceano Índico, o Atlântico, o Pacífico, o Rio Negro, o Solimões, o Amazonas, o Tapajós, o Marajó, o Tietê. Não, você não entendeu, por isso você está de boca fechada. Ele pega o Guandu, para melhorar para você ainda mais. O meu Deus, quando quer saber o peso que há na terra, ele pega cada grão de poeira, cada alteiro e cada monte, com a balança das suas mãos. Será que ele é grande? Será que o meu Deus é grande? O meu Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que como que ele parou tudo isso, pastor? Você não sabe? Está na Bíblia. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 3, ele dizendo assim: eu vou parar o universo agora. Como? Eu imagino Deus estendendo a mão no universo e dizendo assim: antes que houvesse dia, eu sou. E não há nada que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o meu agir? Pastor, Deus é tão grande assim, maior do que você possa imaginar. Quem aqui já foi no Museu do Amanhã? Na inauguração do Museu do Amanhã eu estava lá. Muitos dos senhores que estão aqui não puderam entrar. Só entrou autoridades. Haviam pastores de quase todas as denominações do Brasil e do mundo. Haviam cientistas espalhados por todo aquele local, porque o Museu do Amanhã é o único em toda a América Latina que tem a lente mais potente. Escute, América Latina eu estou falando, não estou falando no mundo. Escute que eu vou lhe informar. Quando eu cheguei lá, tinha um desenho ou um mapeamento de parte do sistema solar. Era maravilhoso ver aquilo. E eu fui lá todo disfarçado naquele dia. Fui de boné, fui de tênis, fui de camiseta. Quando cheguei lá, pensei que ninguém ia me ver, mas os pastores, para brincar comigo, disseram assim: olha, o pastor Robson está ali. E havia um astrofísico de Harvard que ele só fala 7 idiomas. Ele só fala 7 idiomas. Até o português ele sabe o caquejado de cada vocabulário de muitos estados. É interessante que ele estava conversando com alguns pastores e algumas autoridades do nosso estado, como governador na época. Eu achei impressionante que quando falaram: o pastor Robson está ali, sai o Dr. John da onde está e vem perto de mim e começa a questionar sobre a palavra de Deus. Muitos pastores estavam ali. E quando ele começou a questionar, era ele perguntar e eu responder. Era ele perguntar e eu responder. Era ele perguntar e eu responder. Durante meia hora, ele perguntava algo sobre aquilo que ele entendia e eu respondia dentro da Bíblia. Chegou um ponto da esfera da conversa que ele chegou assim: pastorzinho,
eu acho que o senhor não deve saber de tudo. Eu falei, é óbvio que não. Só quem conhece tudo é Deus. E ele me fez uma pergunta bem capciosa. Ele disse assim, vamos lá. Se pelo que entendi dentro da nossa conversa, mais de meia hora, a coroa da criação de Deus é o homem, Deus deve habitar no sistema solar, em alguma parte do universo, para cuidar de nós. Então me diga, qual parte desse mapeamento mora Deus, ou em qual parte do universo? Você vai explicar para esse homem que existem 3 céus? Não, você tem que explicar de forma racional e científica, ou dar uma resposta cabível, ou cabal a ponto de terminar a pergunta dele, ou o questionamento. Aí eu olhei para ele e disse assim, dentre todas as perguntas que o senhor me fez, esta parece ser uma resposta muito difícil de eu lhe dar, porque dependendo da resposta que eu lhe der, mais dúvida vai encontrar na sua mente, e eu gostaria de continuar no meu passeio. De repente ele olhou para mim e sorriu, como alguém que diz assim, eu sabia que o senhor não saberia responder todos os meus questionamentos. Eu olhei para ele e disse assim, mas o meu Deus sabe. Ele, é o teu Deus fala com você. Eu falei, peraí. Coloquei a mão na parede assim, comecei a observar aquele mapeamento do sistema solar, e disse para Deus, olhando para tudo isso, eu não tenho uma resposta, mas o senhor poderia me dar? Foi a hora que o Espírito de Deus encheu meu coração e disse assim, eu não lhe disse que quando estiver diante dos maiorais, não temeis o que eles havem de dizer, porque é só abrir a vossa boca que eu encherei. Eu olhei para Deus e disse assim, mas Deus, como é que o senhor vai encher minha boca? Até agora o senhor não encheu, já podia ter enchido. Aí Deus disse assim, não, até agora você falou daquilo que você sabia. Você quer falar daquilo que eu sei? Porque até agora quem apareceu foi você. Agora você deixa eu aparecer, porque quando o homem aparece, Deus desaparece. Não, vou falar mais uma vez. Quando o homem aparece, Deus desaparece. Você quer falar o que eu tenho para dizer? Quero. O senhor pode falar? Então você vai dizer para ele o seguinte, a pergunta dele está conotada da forma errada. A conotação da pergunta não é essa. Eu disse, mas eu vou dizer que o homem perguntou errado. Ele fala 7 idiomas. Ele é astrofísico de uma das maiores faculdades do mundo. Aí Deus diz assim, só faz o que eu estou te mandando. Se você soubesse fazer, você já tinha feito. Aí eu olhei para ele e disse assim, doutor, Deus manda lhe dizer que a sua pergunta está errada. Ele olhou para mim e falou assim, ué, o teu Deus mandou me perguntar isso? Então manda falar para o teu Deus, como é que eu deveria lhe perguntar? Aí Deus disse para ele, a pergunta não é onde eu habito no universo. Será que eu sou tão pequeno assim? A pergunta é, aonde o universo habita dentro de mim? É diferente. Será que Deus é grande? Você está enganado com Deus. Deus é tão poderoso que Ele não pode tomar qualquer forma. Deus é tão poderoso que Ele se limita para que nós podemos o compreender. E não é que Ele seja daquela forma que nós estamos o compreendendo. Parece que eu estou vendo quando Deus fala com essa mulher. Ele está falando de coisas do futuro, como se fosse o passado. Mas o interessante é que Ele entende tanto aquela mulher, entende o que está acontecendo dentro dela, que Ele fala da gravidez dela mesmo que ela não entenda. Porque você precisa compreender que a gravidez dessa mulher é inusitada. Por que a gravidez dessa mulher é inusitada? Porque é uma gravidez de gêmeos. Em 1000 mulheres pode acontecer 1. E outra, a gravidez não é de qualquer gêmeos, é de gêmeos bivitelinos. Em 1 milhão de mulheres só pode acontecer em uma. Como assim, pastor? Gêmeos univitelinos são gêmeos formados dentro de um único óvulo. Ou seja, os embriões ao penetrarem no útero, eles passeiam dentro de uma trompa, chegam a um ovário apenas. Um único embrião que chegou primeiro vai ovular. O óvulo vai criar uma camada em milionésimos de segundo, impedindo que outros embriões ovulem. É natural então que nasça uma criança. Só que se essa mulher está num período fértil, eu não vou te explicar cientificamente, ela vai conduzir uma implosão dentro desse ovário. E em vez de ser um óvulo apenas, vai se multiplicar em 2. Vai nascer gêmeos siameses, ou gêmeos idênticos, ou cientificamente gêmeos univitelinos. Mas os gêmeos bivitelinos é mais difícil acontecer, porque os embriões vão entrar no útero. E é como se ele sentisse o cheiro que os 2 óvulos estão perfeitos, sadios, estão prontos para ovularem. Eles vão metade dos embriões para um ovário e metade dos embriões para outro ovário. Vão ovular 2 embriões em óvulos diferentes. Ovulando assim, vamos colocar aqui em Rebeca, ovulou primeiro o embrião do óvulo esquerdo. Depois ovulou outro no óvulo direito.
O que ovulou depois, essa é uma gravidez bivitelina, por isso são diferentes. Olha só o que vai acontecer. O que ovulou primeiro, do óvulo esquerdo, nesse caso de Rebeca, ele vai descer primeiro dentro de uma placenta. E em Rebeca, mesmo descendo primeiro, ele vai ficar atrás do útero. Vai ovular outro do lado direito. Porém, ele ovulando depois, ele desce depois dentro de outra placenta. Porém, ele vai ficar na frente do útero. Por isso parece ter uma guerra dentro da barriga dela. Porque o que foi ovulado depois está na frente. O que foi ovulado primeiro está atrás. 9 meses depois, o que está na frente vai descer. O que está na frente vai descer. O que está atrás vai subir. Então o que ovulou depois nasce primeiro. O que ovulou primeiro vai nascer depois. Porque o que está na frente desceu. E o que nasce primeiro humanamente é o que está embaixo, não o que está em cima. E para o judeu, o primogênito é que sai na frente, não o que sai atrás. Então escute, parece que eu estou vendo, eles veem o que está fora, Deus vê o que está dentro. Eles só enxergam o que está à luz. Deus habita em trevas, porque com ele mora a luz. Escute, quando Deus olha, os homens olham de baixo para cima, Deus olha de cima para baixo. Quando eles veem a criança nascer, a parteira rompe a placenta, porque para quem não sabe, quem rompe uma placenta é um médico. Ao romper a placenta, ela ajuda a criança a nascer e depois faz uma corretagem, correto? Para limpar o útero da mulher, para não ficar nenhuma substância que possa dar inflamação, principalmente a placenta. Olha o que acontece, quando a parteira dá à luz ao primeiro bebê, a mãe olhando para o menino, a parteira diz assim: alcançaste de Deus favor. Deus lhe deu e concedeu o direito de dar à luz a um menino. Quando a mãe olha, ela não dá um nome porque gosta, ela dá um nome porque é profético. Ela dá um nome porque se refere a algum acontecimento em volta da gravidez ou em volta do filho. Acontecimentos do presente, do passado ou do futuro. Então ela olha para o menino e diz assim: esse vai se chamar Esaú, porque nasceu coberto de pelos. Porque Esaú quer dizer o coberto. Quando ela vai puxar o menino, a parteira vai tirar o menino que nasceu primeiro. A mãe percebe que tem uma mãozinha saindo de dentro dela, agarrada no calcanhar do irmão. Aí eu te pergunto esse mistério: quem ajuda a romper placenta? A placenta rompe sozinha? A mãe rompe uma placenta? O que rompe antes do nascimento é a bolsa. A placenta quem rompe é médico. O garoto está em posição fetal. Ele não precisa nem respirar direito, porque tudo vem pelo cordão umbilical. Então escuta o que eu vou lhe informar. Quando um bebê nasce, ele já nasce respirando, mas muito baixo. A respiração é muito precoce, porque o cordão umbilical é cortado. E ao ser cortado e preso, o próprio organismo faz com que o pulmão comece a encher, mas é muito pouco. Por que você acha que o médico vira o neném de ponta cabeça e bate na nádega? Você não sabe para quê? Para que ele desperte. E o despertar seja como um susto, que ele vai respirar profundamente. E ao respirar profundamente, vai oxigenar o cérebro o mais rápido possível, para que não seja defeituoso. E com isso, vai abrir o brônquio, de forma e alargando os pulmões. Até as costelas vão tomar lugar perfeito, caso elas tenham se afastado ou comprimido diante de tantas coisas que há dentro do órgão da mulher. Mas acontece que, quando a parteira puxa, já tem uma mão agarrada no calcanhar do irmão. Quem fez isso? Como é que esse garoto pega no calcanhar do irmão, se a parteira ainda está tirando o primeiro bebê? Você não sabe como? Irmão, deve ser algo interessante conhecer a Bíblia e não ter resposta para tantas coisas que nela há. O Deus que abre mar vermelho não pode abrir placenta? Você não entendeu ainda não? Deus não pegou na mão desse garoto e não disse assim: agarra aí no calcanhar do teu irmão, que eu quero mandar um recado para quem está aí fora. Ei, eles não viram o que aconteceu aqui dentro, então eu vou mandar um recado para eles aí fora. Agarra no calcanhar dele. E antes do menino nascer por completo, a mãe diz assim: esse nem precisa nascer por completo, eu já sei o nome. O nome vai ser Iacov. Não é Jacó, Iacov. Iacov. Por quê? Porque Iacov vem de duas palavras distintas do hebraico: Iá e Cove.
E haja transliterado. Quando ia prescrever a Bíblia ou recopiá-la, não se escrevia Iavé de uma vez, porque Iavé já é transliterado do tentagrama. Então escuta, eles escreviam abreviado para não escrever o nome do Senhor em vão. Eles escreviam Iá. Então Iá quer dizer Senhor. E Cove, no hebraico o calcanhar. A etimologia da palavra separada quer dizer o calcanhar de Deus ou Deus do calcanhar. O garoto agarrou aonde mesmo? No calcanhar. Só que a palavra junta quer dizer uma coisa só. Aquele que pega, aquele que apanha ou aquele que toma força. Não é enganador, suplantador, a etimologia do nascimento e não do nome. Porque suplantador dá a ideia daquele que nasceu de sobre a planta dos pés do irmão. E não que ele é enganador. Escute bem, quando ele agarra no calcanhar do irmão, é Deus dizendo assim para todo mundo: esse aí pode até ter nascido primeiro que Jacó, mas Jacó foi gerado primeiro que ele. Quando Jacó agarra no calcanhar do irmão, ele está dizendo: você nasceu primeiro do que eu, mas eu vou tomar de volta o que é meu. Como assim, pastor? Vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem não desiste. Vitória não é para fraco, vitória não é para frouxo, vitória é para quem luta. Você não acha que está na hora de você levantar a cabeça e lutar por aquilo que é teu por direito? O garoto agarra no calcanhar do irmão, é o recado: você nasceu primeiro do que eu, mas eu vou tomar de volta o que é meu. Porque a primogenitura para o judeu é o que nasce, para Deus é o que foi gerado. Olha o que acontece. Os garotos cresceram, o tempo passou, eles estão dentro de casa. Jacó está fazendo um guisado. Esaú chega depois de um dia exausto de caça, não pegou nada, não caçou nada. Ele olha para o irmão e diz assim: ei Jacó, passa o alimento para cá. Jacó é inteligente, porque Deus gosta de quem usa o cérebro. Oh meu Deus, vou ter que repetir isso aqui. Deus gosta de quem usa a cabeça. Deus odeia gente preguiçosa. Tem pessoas que não sabem o poder que tem para mudar a sua vida. Você já tem o que você precisa para mudar a sua vida. Por que ela não muda? Porque você não usa a ferramenta que Deus te deu. Sabe qual é a maior ferramenta que Deus lhe deu para mudar a sua história? O cérebro. O cérebro. Deixa eu lhe informar uma coisa. O garoto usa o cérebro. Ele diz assim: não é assim aqui não. Ó como o homem sabe negociar. Aqui você não leva comida assim sem me dar nada em troca não. Você vai me vender a primogenitura e o pagamento que eu vou te dar é o alimento. Esaú olha para ele e diz assim: o que me adianta ser primogênito se eu vou morrer de fome? Está aqui, a primogenitura é sua. Ei, Jacó dá comida para ele. Para Esaú não vai acontecer nada. Só que você tem que entender uma coisa: toda decisão tomada no presente reflete diretamente o que vai ser do teu futuro. Deus não escreve futuro de ninguém. É você que determina o que vai ser do amanhã na tua vida. Porque você é hoje o resultado das decisões que você tomou ontem. E você vai ser amanhã o resultado das decisões que você tomar hoje. Porque a Bíblia diz categoricamente: aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Não entendeu ainda não? Deixa eu lhe informar uma coisa. Tudo é uma semeadura na vida. Vou repetir, tudo é uma semeadura. As ações é uma semeadura. Atitudes é uma semeadura. Não adianta ter pessoas querendo colher boas amizades. Você vive falando mal dos outros, quem vai querer ser teu amigo? Você está sendo mal pessoa, ninguém vai querer ser boa com você. Você só colhe o que você planta. Você nunca foi bênção para ninguém. Você quer que os outros sejam bênção para você? Você nunca ajudou ninguém. Você quer que os outros ajudem você? Faça os homens primeiro o que você gostaria que fizessem por você. O problema é que crente ainda não tem essa inteligência. Não estou dizendo todos, mas há muitos que não têm. Escute o que eu vou lhe informar. Esse rapaz vende a primogenitura, acha que não vai acontecer nada. Um belo dia, Jacó a Bíblia vai dizer que Isaac já cego. Como é que o filho primogênito do pai da fé está cego? Porque tem propósito. Você não entendeu não? Nada acontece debaixo do sol se não tiver um propósito. Não, parece que é ruim, né? Ele está cego, mas tem propósito. A Bíblia diz que ele chama Esaú e diz assim: vai lá, caça para mim, porque chegou o dia de eu abençoar o primogênito. Sim, pai, ele caça.
Antes dele voltar, a mãe ouviu tudo. Ó, como é bom ter mulher inteligente dentro de casa. Você sabia que a mulher é o ponto de equilíbrio para tudo? Você sabia disso? Quem lembra aqui da vez que eu preguei sobre filho pródigo? Quem estava aqui? Então escute isso aqui. Você percebeu no capítulo 15, porque eu não esqueço que eu prego em lugar nenhum. Já percebeu que no capítulo 15 de Lucas, versículo 11 em diante, a história começa falando de um homem que tem ovelhas. Termina falando de um homem que tem 2 filhos. E no meio da história tem uma mulher que tem 10 moedas. Por que que a Bíblia fala de um homem no começo e um homem no final, com uma mulher no meio? Por quê? Porque o obreiro, dono de ovelhas, só vai ser bem sucedido se a mulher for o ponto de equilíbrio, se ela estiver no meio. Ei, o casamento e a família só vão ser boa se tiver a mulher no meio. Se não tiver mulher, nunca dá certo. Não vou repetir isso aqui. Se não tiver a mulher, não vai dar certo. Se não tiver a mulher, não vai dar certo. Vale a pena eu repetir. Se não tiver tua mulher, não vai dar certo. É ela que dá equilíbrio à história. Por isso ela está no meio. Escute bem. Ministério bem sucedido, mulher no meio. Casamento e família bem sucedida, mulher no meio. Porque toda essa história do filho pródigo, na realidade está falando da mesma família. O homem que tem ovelhas é o marido da mulher. O pai que tem 2 filhos é a mulher que é a mãe desses 2 meninos. Interessante. Olha só o que eu vou lhe informar. Outra coisa que eu acho impressionante aqui é que quando a mãe ouve, ela diz assim: Jacó, vem cá, vai lá, pega um carneiro, traz aqui. Ela imola o carneiro, prepara o guisado, dá na mão do menino, veste o Jacó com a pele. O garoto entra na tenda. Quando ele entra, ele fala. Você tem que entender que Isaac é cego, mas não é surdo. Ele ouve a voz do garoto. Quando ele ouve a voz do garoto, diz assim: peraí, quem vem entrando aí é Jacó. Te aproxima. Quando o rapaz se aproxima, que ele mete a mão no braço e cheira, ele pergunta: o corpo é de Jacó. O corpo é de Esaú. O cheiro é de Esaú, mas o corpo é de Jacó. A voz é de Jacó. O corpo é de Esaú. O cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Peraí, tem alguma coisa errada. Quem é você? Eu sou Esaú. Tá bom, então dobra o joelho aí. Que a bênção do meu pai Abraão esteja sobre ti. Oh, que maravilha. Quem são os 3 patriarcas lembrados na Bíblia? Tem Esaú no meio? É Abraão, Isaac e Jacó. Você sabia que quando Jesus toma o pão da ceia, tem 3 pães? E os 3 pães representam os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Sabe que pão que ele toma, que ele diz assim: esse é meu corpo que é partido por vós? O pão que representa Isaac. Porque Israel tem que lembrar e fazer memória de onde eles saíram. Nós temos que fazer memória de quem nos salvou. Esse será em memória de mim. Escute que eu vou lhe informar. Quando eu paro para meditar que ele é abençoado, meia hora depois quem chega? Quem chega meia hora depois? Esaú. Pai, está aqui a comida. Não tenho bênção para outro filho. Eu já abençoei um. Miserável do Jacó, me enganou. Não, você está enganado. Jacó não enganou ninguém. Se tem alguém tentando enganar alguém aqui, é Esaú tentando enganar Jacó. Por quê? Ele não tinha vendido a primogenitura lá atrás? Quando o pai mandou chamar, ele já tinha que dizer: eu não mereço ser abençoado porque eu já vendi a primogenitura. A bênção é de Jacó, mas mesmo sabendo que ele havia vendido e Jacó havia comprado, ele tenta entrar na presença do pai para ser abençoado. Então Jacó não enganou. Quem queria enganar era Esaú. Não entendeu ainda não? Tem muita gente sofrendo na vida e coloca a culpa em terceiros. Só que o que você está passando é culpa sua. Não coloca a culpa nos outros. Foi suas decisões. A Bíblia vai dizer que passa o tempo. O pai olha para Jacó e diz assim: foge, vai para Padã-Arã, habita lá. Aonde é Padã-Arã? Não é a primeira terra que Abraão comprou? Então é terra dos patriarcas. A Bíblia diz que ele vai para lá, case com mulheres da nossa parentela. A Bíblia diz que Jacó foge, porque é melhor 2 filhos vivos um distante do outro do que junto e um morto. Não é assim dentro da igreja de vez em quando? Tem um crente que tem que congregar na sede, outro tem que congregar lá no Rio de Janeiro, porque senão ele se mata. A Bíblia diz que ele separou os filhos. É melhor separá-los. Vai para Padã-Arã. Quando ele chega em Padã-Arã, ele no meio do caminho, para numa cidade chamada Luz. E a Bíblia diz que ele está tão cansado, que ele reclina a cabeça numa pedra. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que Jacó, cansado, ia escolher pedra para reclinar a cabeça?
Você acha que alguém cansado vai chegar em casa e vai dormir no sofá ou vai dormir na cama? Quem está cansado não vai escolher um melhor lugar para dormir? Então você acha que Jacó ia escolher pedra para reclinar a cabeça? Óbvio que não. Você não entendeu o que está acontecendo aqui não? Jacó está no deserto, está fugindo do irmão, mas ele adapta dentro do deserto. Porque quem sabe lidar com o deserto, mesmo sendo lugar de morte, mesmo sendo lugar de fome, mesmo sendo lugar de frio, o importante não é o deserto, é como você age no deserto na presença de Deus. Ele tornou no deserto, onde é lugar de frio, o melhor lugar para dormir. Mesmo no deserto, onde tem pesadelo, ele tornou lugar de sonhar. Não entendeu ainda não? Você quer voltar a sonhar nesse deserto? Está na hora de você se adaptar a ele. A Bíblia diz que ele chegando no deserto, ele pega e reclina a cabeça na pedra. Mas escute, não é Jacó que escolhe a pedra, é a pedra que escolhe Jacó. Porque você tem que entender que quem estava lá? Deus. E onde Deus está, as coisas não estão em movimento? Sim. Então Jacó foi induzido a pegar a pedra e reclinar a cabeça. Você percebeu que quando ele reclina a cabeça na pedra, ele dorme na mesma hora? Já disseram que quem tem consciência tranquila, até pedra se torna o melhor travesseiro. Quem tem consciência pesada, nem na melhor cama vai conseguir dormir. Não entendeu ainda não? Jacó não está fugindo de ninguém, ele está obedecendo a voz do pai, porque ele tem consciência tranquila. E quem tem consciência tranquila dorme até em pedra, mas dorme. A Bíblia diz que quando ele reclina a cabeça na pedra, ao dormir, ele tem uma visão de no sonho. Qual visão que ele tem? Uma escada que sai da ponta da terra e vai até o cume do céu. E nessa escada sobe anjos e desce anjos. Você sabe por que você não viu nada ainda aqui? Você não sentiu nada ainda nesse culto? Por quê, pastor? Porque a tua cabeça está em outro lugar. Se tivesse na pedra, você já tinha visto escada aqui dentro. Você já tinha visto anjo descer e anjo subir. Porque quem está com a cabeça na pedra só pode ver Deus no céu e Deus na terra. Vou terminar. É óbvio que não dá tempo de eu pregar tudo hoje. Escute que eu vou lhe informar. Quando ele vê a escadaria, ele faz uma promessa. Fazendo uma promessa, chega em Padã Arã. Ao chegar em Padã Arã, tem uma pedra. O que ele faz? Deita, reclina-se na pedra para descansar. Tem alguns pastores conversando. Jacó olha para ele e diz assim: já é alto do dia, ou seja, já é meio-dia. Não é bom que vocês estejam conversando? Levem as ovelhas para pastarem, depois voltem para cá, porque havia o turno para levantar aquela pedra e tirar a água do poço. Não era o turno daqueles pastores. Tem muita gente conversando e que não alimenta a ovelha. Mas Jacó, mesmo fugindo, está preocupado em alimentar a ovelha. Não entendeu? Isso aqui é uma palavra para obreiro. Às vezes no nosso meio tem muita reunião e pouco alimento para as ovelhas. Está na hora de diminuir a reunião e ter alimento para a ovelha. Essa é a diferença de Jacó. Quando de repente Jacó encosta na pedra, ele vê uma moça vindo. O nome dela é Raquel. A Bíblia diz que ele olha para Raquel e diz assim: é bela vista e formosa de semblante. É bela vista e formosa de semblante. Vem cá. Por que ele olha para ela? Porque ela vem com muitas ovelhas. Olha que homem inteligente. Estou apaixonado. Só pode ser rica essa mulher, porque ela vem com ovelhas. Jacó não se apaixona por qualquer pessoa. Jacó pensa antes de se apaixonar. Ela vem com ovelhas, é rica. Eu estou fugindo. Vou me apaixonar por gente pobre? Vou me apaixonar por quem tem dinheiro. Está aqui, vem com muitas ovelhas. E o melhor de tudo que ele diz: é bela vista e formosa de semblante. Escuta aqui. Quem cuida de ovelha por acaso está bem vestida? Quem cuida de ovelha fez chapinha naquele dia? Quem cuida de ovelha está perfumada? Quem cuida de ovelha está de sapato alto? Quem cuida de ovelha está maquiada? Quem cuida de ovelha está limpa? Não, é totalmente o contrário. Quem cuida de ovelha possivelmente está descalça. Quem cuida de ovelha está com a unha suja. Quem cuida de ovelha está fedendo animal. Já cuidou de ovelha por acaso? Ovelha cheira mal. Você não entendeu ainda não? Quem cuida de ovelha está com o cabelo para o alto. Mas mesmo com o cabelo para o alto, mesmo não maquiada, mesmo não bem vestida, mesmo sem salto alto, mesmo não estando perfumada, ele olha para ela e diz assim: é bela vista e formosa de semblante. Não entendeu ainda não? Ele não vê só o exterior, ele já está vendo o interior.
Quem está na direção de Deus não vê as coisas só de fora, vê as coisas por dentro. Não entendeu ainda? Olha só o que eu vou lhe informar. Ele está tão ansioso que ele pega a pedra sozinho, que precisava de 10 pastores para levantar, e remove sozinho a pedra. Dá de água de beber às ovelhas e a ela. Não compreendeu? Quando você quer uma coisa, você não arruma desculpa. Você vai lá e dá jeito. Remove a pedra. Remove a pedra. A Bíblia diz que ela ficou apaixonada, a ponto de que ele dá água de beber para ela e para as ovelhas dela. Ela fica tão estonteada com o que ele faz, que ela permite ele beijá-la. Você sabia que beijar no Antigo Testamento, se não tivesse um contrato com a família, e não fosse o dia da boda e o pai não tivesse entregado na tenda, é motivo de morte? Não entendeu ainda não? Ele tirou a honra daquela moça. Quando ela permitiu que ele beijou, que ela percebeu, ele me beijou, ela não ficou sorrindo para ele não. Ela correu em casa e contou para o pai. Porque moça virgem tem que contar para o pai o que acontece com ela no meio da rua. Ela foi contar tudo para o pai. Quando ela contou, o pai vem vindo. Você acha que Labão veio como? Labão veio sorrindo? Labão veio com a peixeira na mão que era maior do que eu. Vou arrancar a cabeça desse miserável, é agora. É agora. Quando ele vem vindo, ó como Jacó é inteligente. Quando ele vê Labão voltando, ele grita: ô Labão, sou teu sobrinho, filho da tua irmã Rebeca. Ele olhou: rapaz, por que você não me disse antes? Já ia te matar. É meu parente, está tudo em casa. Vem para casa comigo. Entrou dentro de casa. A Bíblia diz que ele passa 30 dias trabalhando, incansavelmente, sem cobrar salário. Irmão, não podia trabalhar uma semana só não? Por que ele trabalha 30 dias? Para observar a família que ele vai entrar. Não entendeu ainda não? Jacó não é besta. Deixa eu ver se essa mulher é certa. Deixa eu ver a mãe dela. Deixa eu ver o pai dela. Porque tem gente reclamando do casamento hoje, mas você podia ter conhecido a mãe dela antes de casar. Porque a mãe dela é a Xerox dela daqui 20 anos. Você sabia disso? Ei, jovem, você quer casar? Vai conhecer a mãe dela. Porque se você conhecer a mãe dela, você vai saber qual é a mulher que você vai ter dentro de casa. Se não for no físico, pelo menos na personalidade. Você chegou na casa da mãe dela, a mãe dela não faz comida, te prepara para almoçar e jantar todo dia fora de casa. Não entendeu ainda não? A mãe dela não limpa a casa, você vai casar com a porca. A mãe dela vive no portão, você vai casar com a fofoqueira. A mãe dela grita com o pai dela na frente de todo mundo, vai casar com você, vai querer mandar em você. E homem mandado por mulher não presta. Dá glória a Deus aí, varão, pelo menos para ninguém saber que é com você. Mostra que quem manda na tua casa é você, rapaz. Principalmente se for obreiro. Se for obreiro, entrega a credencial, vai embora, pelo amor de Deus. Lá no Maranhão e lá no Pará chamam de canoa. Você é canoa. Por que canoa, pastor? Porque só se movimenta na remada. É a mulher o remo e você é o canoa. Escuta o que eu vou lhe informar, para mim encerrar aqui e terminar o culto. Culto não, né? Pelo menos a minha participação. Escute o que eu vou lhe informar. Jacó trabalha há 20 e poucos anos. O que eu acho interessante, essa parte aqui eu tenho que te contar. Você lembra que Labão muda mais de 20 vezes o salário de Jacó? Sim ou não? Sim ou não? Ó, agora você só vai ficar com as ovelhas brancas, só dava branca. Você vai ficar só com as malhadas, só dava malhada. Você vai ficar só com as marrom, só dava marrom. Você vai ficar com as cinza, só vai ficar com as cinza, só dava cinza. Aí, Labão, achando que é esperto, chegou um ponto e falou assim: quer saber? Eu vou dar uma ovelha para ele que nunca deu. Você só vai ficar com as listradas. Peraí, irmão, então não é ovelha, é zebra. Pode ver no texto, ele diz: você vai ficar com as listradas. Sabe o que aconteceu? Nasceu listrada. Por quê? Porque quando tentam te enganar, Deus faz até o que não acreditam. Deus faz acontecer o que nunca aconteceu. Deus é maravilhoso. Tudo por causa que Ele amou a Jacó. Porque dele ia sair uma geração. Você não entendeu porque você está passando por tanta dificuldade? É porque Deus já viu o teu futuro. Ele sabe que você vai ser melhor do que hoje. Escuta o que eu vou lhe falar. Quando Jacó resolve sair, e eu vou terminar aqui agora, você percebeu que ele chega num lugar chamado Val do Jaboque. Para encurtar a história toda, hein? Tinha muita coisa para falar aqui. Val do Jaboque. Quando ele chega no Val, a Bíblia diz que Esaú vem vindo com 400 homens para matá-lo. Irmão, para que tanto homem para matar um? Fala para mim. Você sabe o que Esaú pensou?
eu não dei conta dele sozinho, ele me enganou. Então eu vou mandar 400, eu quero ver se ele vai enganar 400. Jacó, inteligente, olha e diz assim: peraí, 400 homens para me matar? Ele está irado. Vou fazer o seguinte: se ele vendeu a primogenitura por um prato de comida, eu vou mandar tudo que eu tenho. Vai os bois, vai os camelos, vai as ovelhas, vai os cavalos, vai meus servos, vai as servas, vai os filhos das servas, agora minhas mulheres, meus filhos, e levem toda a minha riqueza. Porque quem vendeu a primogenitura por um prato de comida vai me dar perdão se eu entregar tudo que Deus me deu. Porque Jacó é tão inteligente que ele sabe: melhor ter paz do que ter razão. Melhor ter paz do que ter razão. Ele entrega tudo. Você percebeu que quando ele quer casar, ele quer Raquel, mas Deus faz ele casar com Leia? Você percebeu isso? Por quê? Você não sabe por quê? Porque Raquel é o que ele quer, Leia é o que Deus quer dar. Oh meu Deus, você não entendeu isso ainda. Ele quer Raquel, a bonitinha, mas Deus vai fazer ele casar com a estrábica, com a vesguinha. Por quê? Você não sabe por quê? Então eu vou te pregar, vou terminar aqui agora. Você não sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele casa com Leia, mas ele quer Raquel. Quanto tempo demora para ele casar com Leia? 7 anos. Quanto tempo faz para ele casar com Raquel? 14. Mas ele quer Raquel, mas Deus faz ele casar com Leia. Por quê? Porque o que você quer demora a chegar, mas o que você precisa já está na palma da mão de Deus para ele te entregar. Ei, depois que Raquel chegou na casa de Labão, havia contenda entre Raquel e Leia. Você percebeu? Porque o que você quer só traz contenda, o que você precisa vai trazer paz. Vendo Deus que havia contenda entre Raquel e Leia, cerrou a madre de Raquel, porém abriu a de quem que Deus abriu? A de que ele queria ou quem Deus deu? De quem Deus deu. Porque o que você quer é estéril, o que Deus vai te dar gera. Escuta só, o que você quer é estéril, o que Deus vai te dar gera. Você percebeu que Leia gerou e deu à luz a um filho chamado Simeão. Gerou outra vez e deu o nome do menino de Rubens. Gerou outra vez e deu o nome do menino de Levi. Rapaz, só no outra vez, no primeiro já era para você dar glória a Deus. Por quê, pastor? Porque é uma mulher para gerar, né? Gerou outra vez Levi, gerou outra vez Judá. Não entendeu não? O que você quer é estéril, mas o que Deus vai te dar, toda vez que houver necessidade, vai gerar outra vez. Vai gerar outra vez. Não. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Para me terminar, quem que ela gerou? Simeão, Rubens, Levi e Judá. Só vou falar de 2. Simeão, Rubens, Levi e Judá. Percebeu esses 4 filhos? Não entendeu o que Deus está fazendo, não? Simeão, Rubens, Levi e Judá. Ainda não entendeu? É porque você não veio para a escola bíblica dominical. Simeão, Rubens, Levi e Judá. Ainda não entendeu? O que você quer é estéril. O que Deus vai te dar, esses 4 filhos são as 4 maiores tribos de Israel. O que Deus vai te dar é coisa grande. Você quer uma coisa, mas o que Deus vai te dar é coisa grande. Você quer uma coisa, o que Deus vai te dar é coisa grande. Ela gerou Levi. Por que ela gerou Levi? Levi é a maior tribo de Israel. Todas as tribos Deus deu herança. Para Levi Deus deu uma herança diferente. Todas as tribos, Zebulon, Naftali, Benjamim, Judá, deu terras. Mas quando chegou a tribo de Levi, para você não tem terra. Mas como assim deu terra para todo mundo, só não vai dar para nós? Para vocês a herança de vocês é o Senhor. A herança de vocês é o altar. Não, vocês não entenderam. Mas o que a gente ganha com isso? Eles vão ter que plantar para colher. Vocês vão adorar e Deus vai te abençoar. Ei, eles vão ter que trabalhar. Vocês vão orar e Deus vai descer. O que você quer é estéril, mas o que Deus vai te dar vai gerar adoração. Levi, você percebeu que ela gera Judá. Judá quer dizer o quê? Já leu a genealogia de Judá? Nunca leu? Judá gerou filhos e filhas. Você vai chegar na casa de Jessé, da mulher Raabe. Quem é Raabe? A mulher que livrou os 2 espias de Josué da morte. Ei, você percebeu que Raabe entra na linhagem de Israel de novo? Ela vai gerar filhos e filhas. Você vai chegar na casa de Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi. Quem é Davi? O rei de
Israel, o que você quer é estéril, mas o que Deus vai te dar vai gerar reinado, vai gerar governo. Você já leu a genealogia de Davi? Davi vai gerar filhos e filhas. Você vai chegar na casa de quem? Maria. Quem é Maria? A mulher que recebe a visitação do anjo Gabriel, que diz assim: bendita és entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. 12 anos depois, esse menino aparece na roda dos doutores. Depois dos 12 anos, passa 28 anos, esse menino é batizado no Jordão. 10 anos e meio depois, ele é crucificado no Calvário. 10 dias depois, ele ressuscita dentre os mortos e vive para sempre. O que você quer é estéril, mas o que Deus vai te dar vai gerar salvação, vai gerar glorificação. Porque o que muda a tua vida não é o que você quer, é o que você precisa. Fique de pé, por favor. O que muda a minha e a sua vida não é o que você quer, é o que você precisa. Você quer uma coisa, Deus vai fazer outra. E uma das coisas que eu acho maravilhosa que Deus fez foi te trazer aqui nessa noite. Você não entendeu ainda, você não está aqui por acaso. É porque Deus conhece seu futuro. Você acha que alguém entra na igreja se Deus não quisesse salvá-lo? Deus conhece teu futuro. E teu futuro não é de perdição, teu futuro é de salvação. Por que ele fez casar com Leia? Porque foi de Leia que saiu a geração de Jesus. Ei, você é a geração de salvos.